pessoal, tudo bem? Olá, Pessoal, boa... pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Karen, sou mobilizadora da Rede Como Nascida Entre Nós, uma rede de igrejas e organizações cristãs que trabalham, e pessoas cristãs que trabalham com migrante e refugiado. Bom, estamos ativa, somos uma rede desde 2019, temos conhecido e encontrado várias pessoas no nosso caminho. Temos uma rede, um network bem grande. E dentro desse nosso network, a gente começa a ver, às vezes, a necessidade, as dificuldades que uma organização, uma pessoa, uma igreja é, tem. Então a gente tenta montar, a gente tenta suprir essa necessidade. Quando é uma necessidade individual, às vezes a gente consegue colocar uma pessoa em contato com outra pessoa e consegue desenvolver. Mas quando a gente vê que tem uma questão que ela é mais ampla, mais recorrente, a gente tenta montar algumas capacitações, cursos, workshops, para a gente estar ajudando a maior quantidade de pessoas e ajudando a suprir a necessidade. A partir disso, né, foi-se que conversando com o Fernando, que é o nosso convidado hoje e de amanhã, a gente estava pensando sobre a questão de documentação, né? Sabe que documentação é básico, né, para estadia do migrante, né, no país. Então, e o Fernando ele tem expertise dentro do assunto, né? Ele trabalha na gerência de imigrantes, em Maringá, no Paraná. Ele é pastor, psicólogo, é, tem uma filha muito linda, muito fofa, e a esposa do Fernando chama Fernanda. Eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, de compartilhar, na minha opinião. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Fernando. Fique à vontade. Hoje a gente tem 2 horas de curso. Podem fazer, e amanhã a gente tem mais 2 horas. Vocês podem ir fazendo as perguntas, no chat. A gente vai passando conteúdo. Se a gente tiver uma pausinha, aí eu faço a pergunta, etc. Se sobrar tempo no final também, a gente pode abrir o microfone e falar. Então a gente vai fazendo desse jeito. Tá bom? Um bom curso a todos e tamo junto, tá bom? Oi, pessoal, boa tarde. Agradecer a Karen, né, pelo convite para falar um pouco aí sobre documentação, que é de extrema importância, né, para o migrante que chega em nosso país. Né? Sem as documentações devidas, ele não consegue, né, emprego, não consegue moradia, não consegue aí os serviços básicos das políticas públicas. Então, a documentação é importantíssima, né? E assim, durante aí a nossa caminhada, a gente tem percebido alguns migrantes que chegam e ficam sem documentos, achando que não há necessidade. Então, quando vai matricular um filho na escola, ou vai procurar um emprego e outros serviços básicos assim, eles aí que cai uma ficha, né? Cai a ficha. Poxa, eu preciso de documento. Aí fica um desespero, porque eu não sei aí em São Paulo, cidades maiores, né, como foram citados aqui, qual é a morosidade, né, o fluxo da Polícia Federal. Aqui em Maringá ou em algumas outras cidades do Paraná, a nossa equipe é muito reduzida. Então demora muito para que esse documento seja efetuado, né? E então o migrante ele fica desesperado, porque quando ele vem procurar já é um pouco tarde e aí ele quer uma aceleração nessas documentações e não é assim que funciona, né? Então, infelizmente, tem cidades aqui do Paraná que a fila já está para abril do ano que vem. Olha só, né? Então, assim, Maringá nós estamos abrindo agendas aí para dezembro, né? Para dezembro, janeiro. Então, assim, é um pouco mais rápido, né? E nós temos recebido bastante migrantes aqui em Maringá e várias nacionalidades.
e a gente tem tentado assim uma parceria muito boa, muito consolidada com a Polícia Federal, para que tenhamos essa agilidade. Inclusive, agora eu estava conversando com a Polícia Federal estava mandando mensagem para mim, falando de um mutirão que vamos realizar agora, dia 17 de novembro, né, onde eles estarão atendendo aí um número expressivo de imigrantes para desafogar um pouco a fila da espera desses documentos. Bom, sou gerente de imigrantes na Prefeitura de Maringá. Essa gerência foi aberta em 2021, né? E desde então nós temos trabalhado, e dessa gerência saiu um conselho, o Conselho Migratório, né? No Paraná é a única cidade que tem um conselho, tá? Nós temos o conselho estadual, mas Maringá é a única cidade do Paraná, né, que tem um conselho. E esse conselho, então, trabalha em prol do migrante. Temos uma casa migratória, uma casa que acolhemos famílias, tá? Já foram mais de 70 famílias acolhidas nesta casa, e é uma casa 100% sustentada pela prefeitura, onde o migrante ele pode ficar de 3 a 6 meses na casa, a família do migrante. E dentro desse prazo, nós trabalhamos um plano de vida para ele, né? Ele que está chegando, então nós trabalhamos um plano de vida, onde ele vai ter uma inserção social melhor, né? Uma adaptação melhor ao chegar no Brasil e escolher Maringá, no Paraná, para morar. Então, tem funcionado muito bem. A gente tem tentado cada dia mais estruturar esta casa com uma equipe para melhor atender a família de imigrante que chega. Então, só de domingo para hoje já foram 3 famílias que nos procuraram para ser acolhidos na casa. Então, é um período aí que muitas famílias estão chegando, tá? Mas vamos trabalhar então, vamos falar um pouco sobre a documentação, né? Falei um pouco da gerência de imigrantes. Só para vocês terem ideia, esse dado aqui, 716, está desatualizado, né? Hoje, nós já atendemos, de janeiro até hoje, mais de 1.300 migrantes que passaram pela gerência de imigrantes para regularização de documentos. Então, para vocês verem, né? É um número, assim, para uma cidade de 420 mil habitantes, é um número bem expressivo. É isso eu estou dizendo só de gerência de imigrantes. Nós temos aqui o Instituto Sendas, nós temos o Instituto Etnos Brasil, temos a Caritas, temos a Associação dos Migrantes Haitianos do Paraná, dentro de Maringá. Então, eu estou dizendo de um dado somente da gerência de imigrantes. Mais de 1.300 migrantes já passaram por nós, né? Estamos começando novembro, né? Praticamente. Então, assim, bastante, né? Eu não sei qual é a realidade de vocês, né? Acredito que, por exemplo, São Paulo, Florianópolis, Vitória, né? Acredito também tenham recebido bastante migrantes, bastante migrantes, né? Bom, vocês têm conhecimento ou familiaridade com a documentação migratória? Você pode, né, levantar a mão, fazer um joinha. E assim, vamos fazer o seguinte: caso vocês queiram perguntar alguma coisa durante a apresentação, pode ser feita, pode levantar a mão, eu abro, você pode abrir o microfone, tá? Vocês estão ouvindo um pouco de barulho aqui? É que o meu setor aqui ele é aberto, né? Porque a gente acolhe imigrante, então ele é aberto. Então aqui não para de entrar pessoas. Mas se estiver atrapalhando, vocês falam que eu dou um jeito aqui, tá? Eu peço um pouquinho de silêncio aqui para eles, tá? Tudo ok, pessoal? Ok? Ok? Então tá bom. Então vamos lá. O migrante chegando
ao Brasil, chegando no Brasil, ele tem a carteira de registro nacional migratório, tá? Essa carteira de registro nacional migratório, nós chamamos aqui de RNM, né? Então, ela pode ser classificada de algumas formas. Isso vai depender da nacionalidade do migrante e do tipo de acolhida que o país de origem dele, né, tem com o Brasil, tem com o Brasil. Então, alguns países, eles têm portarias, né, uma acolhida melhor, tá, por causa do acordo, né, entre o Brasil e o país, e outros têm algumas dificuldades, tá? Mas, assim, nenhum migrante ele fica sem documento no Brasil. Nenhum migrante. Tá? O que vai mudar é a classificação dessa documentação. Certo? Então, todas elas nós denominamos como RNM, Registro Nacional Migratório. Tá? Esse Registro Nacional Migratório, ele pode ser temporário, provisório, temporário, permanente ou indeterminado. Indeterminado. Tá? Eu vou explicar um a um para que vocês possam entender um pouco melhor. Tá? Então, só para ratificar aqui, se tiver alguma dúvida, levante uma das mãos. Acho que essa conversa assim fica melhor. Né? Tirar a dúvida naquele momento ele fica melhor. Pode ser? Tá? Ô, Kari, vai me ajudando aí, porque às vezes eu não vejo aqui a mão Tá bom. levantada, aí você me interrompe aí, A e a Débora fez gente... uma pergunta Ah, aqui no fez, por chat que favor. talvez seria legal iniciar com ela. Ela disse assim, perguntou Ah, assim: em qual documento consigo ver o tipo de acolhida, se é refugiado ou migrante? tá, ótimo. É, o refugiado, ele vai ser a carteirinha vermelha. É a carteirinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa vermelha aqui, tá? Que ela não tem na frente dela uma data de validade. A data de validade dela é pelo QR Code. Vai ter um QR Code igual esse daqui, aí você consegue, né, visualizar então a data de vencimento. Eu vou explicar um pouco mais depois, começando aqui pela temporária, né? Acordo de residência do Mercosul, ou seja, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai. Então, para nacionais da comunidade dos países de língua portuguesa, né, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé, Príncipe, Timor-Leste, né? E nacionais de demais países, caso estejam integrados a algum acordo humanitário de acolhida, deve ter o caso inicialmente conferido pela Polícia Federal. Então, se os países estiverem habilitados a pedir residência, deve apresentar os mesmos documentos exigidos pelos países participantes do acordo. Eu vou explicar sobre isso, tá? Então, a classificação temporária. Essa carteirinha, ela já é uma carteirinha azul, ela tem um prazo de validade por 2 anos. 2 anos, tá? Com essa carteirinha, como que o migrante consegue? Vai depender do acordo que o país tem com o Brasil, tá? O acordo que o país tem com o Brasil. Então, assim, por exemplo, para o haitiano, ele não precisa trazer o antecedente criminal do seu país para ter esse tipo de carteira temporal, tá? Por exemplo, a Argentina já é exigido o antecedente criminal do país para que eles possam ter essa carteira temporária.
Qual é o desespero do pessoal que vem do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, da Colômbia? É essa questão, né, do Chile, é o antecedente criminal, porque alguns países não conseguem emitir esse documento via internet, pelo site. Eles precisam ser retirados presencialmente. Por exemplo, Paraguai, Argentina, né, Bolívia, todos estes precisam ser retirados de forma presencial. Então, quando o migrante chega no Brasil, geralmente ele não traz esse documento. Então, ele fica desesperado, porque ele precisa voltar na fronteira para poder tirar esse documento no cartório, no consulado, né, numa embaixada. Então, muitos deles ficam de forma ilegal, só com um permisso, e esse permisso ele tem durabilidade de 3 meses só. Aí ele precisa ir na Polícia Federal, renovar esse permisso. Qual é a dificuldade desse permisso? Que ele não consegue um trabalho formal, porque não tem como registrá-lo, não tem como fazer uma carteira de trabalho somente com permisso. Ele precisa de um registro nacional migratório, seja ele temporário, provisório ou permanente, para que ele possa, então, fazer a carteira de trabalho aqui no Brasil. Então, eles ficam desesperados, porque não conseguem, né? Existem algumas cidades que conseguem pagar uma passagem para ele ir até a fronteira e, e trazer esse documento. Por exemplo, Maringá, não são para todos, tá? Mas quando tem disponibilidade, nós conseguimos passagem para Guaíra, para Foz do Iguaçu, para que eles possam retirar esse documento, tá? Mas aqui eu falo, né? Não é toda hora que nós temos. Não é para todos os pedidos que a gente consegue uma passagem de ida e volta para o migrante conseguir esse documento. Geralmente o migrante ele precisa fazer isso por conta própria, tá? Então, o Registro Nacional Migratório ele dura 2 anos, pode ser dado para vários países, desde que se enquadre nos documentos que são exigidos, ok? Existem alguns países que nós não conseguimos emitir a RNM, mesmo ele trazendo um antecedente criminal. Existem países que só pode ser emitido uma RNM temporária quando ele casa com um brasileira, ou quando tem um filho nascido no Brasil. Então, é permitido para ele essa residência temporária. Do contrário, ele só vai conseguir o refúgio. O refúgio. Tá? E assim, o Brasil é uma mãe, porque muitos países, mesmo não estando em guerra, não estando em crises políticas, o Brasil emite um refúgio para ele, para que ele não fique ilegal e possa, então, trabalhar de forma formal, né? De uma forma que esteja legal, né? Para que possa ter uma vida independente em nosso país, tá? Então, a classificação temporária é um passo muito importante para o migrante pelos privilégios que ele tem, tá? Então, quais são os documentos necessários? Documento de identificação válido que comprove identidade, né? Por exemplo, a Venezuela. O migrante, o venezuelano, ele precisa apresentar a cédula venezuelana. Se ele não apresentar a cédula venezuelana, nós não conseguimos fazer o RNM temporário para ele. Somente o refúgio
somente o refúgio, tá? Aí, um outro documento que é exigido, pode ser no lugar da cédula venezuelana, no caso, pode ser um passaporte, tá? Aí precisa da certidão de nascimento, tá? A certidão de nascimento, ela é mais flexível, porque hoje a Polícia Federal, ela fornece um documento chamado de autofiliação, em que nós aqui damos para o migrante, ele pode declarar que o pai é pai, a mãe é mãe, e a polícia então reconhece esse documento e dá para ele o Registro Nacional Migratório Temporário. Mas com a cédula não tem como. Se ele não tiver uma cédula venezuelana ou a cédula do país dele, se ele não tiver um passaporte, não conseguimos emitir o Registro Nacional Migratório Temporário, somente refúgio. Somente refúgio. Tá dando para entender? Muita informação. Que vocês querem fazer perguntas? Eu retomo. Tá tranquilo. Tranquilo? A Thaís colocou assim: qual seria o caminho para a tradução de documentos como certidão de nascimento, por exemplo? Como orientá-los? A Polícia Federal, ela exige um tradutor juramentado. Então, precisa ver na sua cidade quem trabalha com essa juramentação, né? Que ela é reconhecida, tá? Não adianta pegar uma pessoa que sabe ali traduzir, que conhece a língua, que a Polícia Federal não vai aceitar. Eles aceitam somente aqueles que têm a juramentação. Então, precisa procurar um tradutor juramentado, tá? Geralmente, o cartório conhece um tradutor juramentado, e o próprio cartório pode indicar, tá? Ou, né, por exemplo, aqui nós temos a ASSIM, Associação Comercial Industrial de Maringá. Dentro da ASSIM existe um núcleo internacional. Dentro desse núcleo internacional, tem alguns tradutores juramentados. Então, nós encaminhamos muitas vezes o migrante para este local, ou então indicamos, né, um tradutor juramentado, tá? E, geralmente, precisa ser apostilado de AIA. É um apostilado que eu vou mostrar depois para vocês aqui, mas sem esse apostilamento de AIA, a Polícia Federal também não aceita, tá? Existem, por exemplo, o trâmite de comprar a casa própria, tá? A imobiliária vai exigir os documentos traduzidos. Para a imobiliária, algumas delas não exige a tradução juramentada ou não exige o apostilamento de AIA. Então, o migrante ele pode fazer pela própria internet, né, o e-traduções, que ele vai lá no e-traduções, ele anexa o documento, então depois é traduzido para ele e é enviado para o e-mail dele. Isso vai depender, né, do local, como eu disse, né? Polícia Federal é só tradução juramentada. Porém, tem imigrantes que já estão comprando carro, comprando casa, né? Aí vai depender da imobiliária que ele está negociando ou com o banco que ele está negociando, tá? Mas geralmente tradutor juramentado. Respondido, Thaís? Thaís, né? Foi respondido? Certo? Oi, Fernando, repete, é e-tradutor? Isso, e-traduções, ou e-tradutor, alguma coisa assim. É e-tradutor ou e-tradução, é o único site, é o e-tradutor, eu acho. Mas a grande maioria, pessoal, tem que ser juramentado. Então, juramentado é só com uma pessoa específica. A Tamar, quer fazer uma pergunta?
Sim, Fernando, deixa eu só te perguntar uma coisa. Aqui, na Prisco, nós trabalhamos com refugiados que têm vindo do Afeganistão, né? Ótimo. E no caso deles, a gente não tem nenhum tradutor juramentado em persa. É, Eu não sei se vocês conhecem. Aqui em São Paulo, pelo menos por enquanto, a gente não encontrou nenhum, né? aqui Então em fica Maringá, meio é, inviável a gente fazer uma tradução, uma revalidação de diploma. Se está em inglês, a gente ainda consegue fazer alguma isso. coisa. Mas no Uhum. caso, os documentos que estão em persa, a gente não consegue dar andamento com esse documento. Por É, exemplo, é antecedente difícil. criminal você não vai conseguir nunca, É. porque se a pessoa está saindo do país dele fugido, ele não vai poder pedir para o país Um um antecedente antecedente criminal. criminal, né? É. Mas aí a polícia, viu, Tamar, ela enxerga de forma diferente. Ela também tem conhecimento dessas dificuldades de cada país e, a princípio, é dado um refúgio, né? Sim, E sim. dependendo do acordo da acolhida, já vai dar o Registro Nacional Migratório, né? Mas Isso, que aí, aí com o eles tempo, ganham aquela carteirinha vermelha ali que você isso, mostrou, né? exatamente. E Mas essa carteirinha, ela não tem uma data de validade tem, exata, né? tem sim. Pelo QR Code que tem nela, atrás dela tem um QR Code. Repara lá para Uhum. você ver. Sim. Se você escanear lá, colocar lá o seu celular, vai aparecer a página da polícia. Aí você coloca os dados que eles pedem, que na própria carteirinha já tem, e vai dar. Uhum. Ela vale por um ano, Ah, ok. tá? Ok. Mas aí é Uhum. interessante, tá, Tamar? Sempre renovar esse refúgio 2 meses antes, porque isso é positivo para o migrante. A polícia começa Uhum. a fazer uma Certo. avaliação, né? Se esse migrante ele fica migrando muito de muitas cidades, muitos estados. Então, na avaliação, a própria polícia pode já automaticamente emitir o Registro Nacional Migratório temporário, ou ela pode Uhum. pedir para vocês, né, quando é encaminhado, né, já acontece com a gente aqui, às vezes a gente manda um migrante com a renovação de refúgio, aí a polícia ela me procura e fala, Fernando, você pode fazer para ele a mudança. Aí ele volta aqui, a gente faz a mudança para o Registro Nacional Migratório temporário, tá? Vai Ah, depender da avaliação que a polícia faz do migrante, uhum. tá? Agora, em relação à tradução do persa, de fato, é difícil. Nós temos aqui um Instituto Etnos, e o Instituto Etnos ele acolhe muitos afegãos. Sim, Inclusive, sim. vão chegar 5 famílias agora, né, Uhum. dentro de um programa do governo federal, que aí Sim. o Instituto Etnos está em parceria com a prefeitura, né? E eles têm ali Uhum. o tradutor, tá? Tem o tradutor, e eles conhecem o tradutor juramentado. Eu posso até depois pegar aqui e passar para vocês amanhã, ou depois eu passo para Uhum. a Karen passa no grupo, tá? Para essa questão do tradutor juramentado. Nós estamos nesse processo também, né, de ser Uhum. reconhecido junto ao Ministério da Justiça para receber Sim. afegãos, né? Mas até Uhum. o momento a nossa aprovação ainda não saiu. Aqui foi rápido, porque eles fizeram parceria com a prefeitura. Inclusive, eu participei Uhum. de reuniões com o governo Sim. federal, e o governo federal deixou bem claro, falou, ó, a Etnos foi escolhida porque fez parceria com a prefeitura de Maringá. Então, assim, queira ou Legal. não, a prefeitura dá um suporte, né? Então, Uhum. eles começam a ver com outros olhos. Sim, Então, de sim. repente, cabe a vocês procurar uma parceria, né, com alguma Uhum. secretaria da prefeitura local, né, para poder acelerar esse processo. E você vai ver. Aqui daí eu Ah, fiz um legal. termo de cooperação técnica, né, o prefeito assinou, a minha secretária assinou, né, Uhum. e aí quando nós enviamos, rapidinho foi aprovado. Ah, legal. Então já está no trâmite deles virem para cá já, tá? São Ah, 25 maravilha. pessoas, são 5 famílias.
estarão Aham. chegando, tá, para cá. Então, sobre a questão do tradução persa, eu posso procurar, posso ver certinho e passo para vocês. É que nós Ok. temos uma moça aqui chamada Rima, Uhum. ela é origem afegã, então ela faz as traduções para nós, ela é uma pessoa assim, sabe, muito assim efetiva, muito assim, né, Uhum. proativa, melhor assim. Então ela nos ajuda muito mesmo, tá? Ok, obrigada. Então assim, o antecedente criminal é importante salientar aqui. Às vezes o migrante ele ficou lá, vamos supor, 5 anos nos Estados Unidos, ficou mais 5 anos em Portugal, aí ficou mais 5 anos na Inglaterra e resolveu vir morar no Brasil. Ele precisa pegar o antecedente criminal de todos os países que ele passou, que caracterizou como moradia, tá? Assim, se ele passou por vários países passeando, né, ficou 10, 15, 20 dias, isso não vai constar para a polícia como uma moradia, embora e um dia ele possa ter cometido crime, né? E um dia ele possa cometer um crime. Mas a polícia não vai exigir dele o antecedente criminal de todos esses países que ele passeou. Mas se ele morou, caracterizou como moradia, aí a polícia vai exigir, tá? Seriam 6 meses, Fernando, para considerar a O moradia? seria, seriam 6 meses, tá? Vamos lá, pessoal. Então, os documentos necessários, né? Documentos precisam estar apostilado de AIA. O apostilado de AIA é esse aqui que eu coloquei para vocês aqui, ó. Vocês estão enxergando aí? O apostilado de AIA, tá? Geralmente, quando o migrante vai buscar esse documento, ele já fala, né? Apostilado de AIA. Aí a pessoa já faz, por exemplo, quando é da Colômbia, ele consegue pedir pelo site. E no próprio site já vem apostilado, né, dentro do AIA. Então, a Colômbia ela facilita muito em relação a isso aí. Tá? Quando o migrante vai buscar no Paraguai, na Argentina, também já vem apostilado. Tá? Alguns migrantes eles pegam e não pedem para fazer o apostilado. E é importante lembrar disso. Sempre é dentro do apostilado de AIA. Tá? Que é um certificado de autenticidade emitido por países signatários, né, da Convenção de Haia, o qual é aposto, né, a um documento público para testar sua origem, assinatura, cargo de agente público, selo ou carimbo da instituição, tá? Então, a Convenção da Apostila de Haia conta com mais de 118 países. Migrantes nacionais dos países participantes do Acordo da Residência do Mercosul, nacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e demais países signatários da Convenção devem apresentar os documentos legalizados conforme exigidos. Tá? Então, esse é um documento de AIA, é um modelo aí. Tá? Essa questão dos países aqui de língua portuguesa, até 2023, começo de 2000, até abril de 2024, por aí, não tinha acordo, tá? Tinha que fazer pelo Migrante Web. O Migrante Web, o migrante ele precisava comprar uma chave no correio, pagava em média R$ 150 nessa chave, ele cadastrava a chave, então ele tinha acesso ao Migrante Web para poder pedir o registro nacional migratório. E esse registro nacional migratório só se dava quando ele trabalhava ou estudava. Aí, no ano passado, então, foi feito um acordo com a Polícia Federal, né, o governo federal, e agora países de língua portuguesa conseguem, então, o registro nacional migratório. Não precisa mais do migrante web, não precisa mais comprar essa chave. A única exigência são os documentos que já foram citados aqui. Então, facilitou bastante, tá?
Então, a Colômbia, como que é? A Colômbia, o certificado, né, apostilado, só para vocês terem uma noção, né? Aqui a Armênia, deixa eu puxar para cá, a Armênia, ó, como que é também, né? Até parece um carimbo, na verdade, né? Mas é um certificado, né? Então, a Argentina, a Colômbia, esses são os modelos, então, de antecedente criminal da Convenção de Haia, tá? Então, a classificação temporária para nacional de país fronteiriço, onde não esteja em vigor o acordo de residência para, para nacionais dos estados, partes do Mercosul e países associados, Venezuela, Suriname, Guiana, para fins de acolhida humanitária para cidadãos haitianos e apátridas residentes da República do Haiti. Ou seja, o Haiti é um dos únicos países que ele chega aqui com o passaporte, né, e a certidão de nascimento já é dado para ele o Registro Nacional Migratório. E ele não precisa pagar a taxa que é exigida pela Polícia Federal, que vai dar R$ 340. São duas taxas que são cobradas, né? E o haitiano ele não precisa pagar essa taxa, tá? O venezuelano precisa pagar, o paraguaio, o argentino, enfim, né? Outros países precisam pagar essa taxa, tá? A Ucrânia, quando nós tivemos aí o recebimento de ucranianos, também não foi necessário pagar essa taxa e foi feito um acordo, né? E então o ucraniano ele já recebia o Registro Nacional Migratório, não recebia o refúgio, recebia o Registro Nacional Migratório, dada a situação do país, tá? Hoje já é diferente, né? Já é um pouco diferente, tá? Alguma dúvida em relação à classificação temporária? Quando o migrante recebe essa carteirinha azul, a validade fica na frente dela. Então, geralmente são 2 anos, depois 4 anos, 6 anos, até chegar a 9 anos, que é a gente fala que é a permanente. Migrantes que têm filhos no Brasil, geralmente recebem tempo indeterminado. Vai vir escrito, validade indeterminada, né? Ou seja, não precisa renovar, ele tem aí, a não ser que ele cometa algo, né? Aí ele vai ter esse prejuízo, certo? Né? Por exemplo, nós temos um caso aqui em Maringá de um migrante que ele está tentando renovar a RNM temporária dele, mas não consegue, porque ele cometeu um crime doméstico. Ele violentou a esposa. A esposa não é a esposa e a filha da esposa. Então, ele tem um boletim de ocorrência, né? Ele tem um crime. Então, toda vez que ele vai tentar renovar na Polícia Federal, a polícia não renova, né? Não manda ele embora, porém não renova o documento. Então, vai chegar uma hora que ele vai perder o emprego dele. Porque daí, na renovação do contrato, a empresa não vai querer renovar com ele. Então, ele começa a ter certos prejuízos, né? Merecido pelo crime que cometeu, né? Pela violência que cometeu, né? Eu acho que nesses casos, é uma opinião minha, né? O Brasil ele deveria ser mais rígido, né? Porque a gente tem acolhido pessoas, principalmente nós que temos uma casa, às vezes a gente acolhe pessoas que cometeram crime na Venezuela, por exemplo, né? Teve um caso de um migrante, de um cara que ele arrancou o dedo da esposa no dente e veio para o Brasil. Entrou normal em Pacaraima, né? Não foi pedido um antecedente criminal, não foi feito um pente fino e chegou até Maringá. Aí em Maringá que nós fomos descobrir as histórias, entende? Então acho que assim deveria ter uma certa exigência, né? Não precisa ser tão rígido, mas um certo filtro para evitar esse tipo de problemas, né? Não só
é nas cidades que eles estão sendo acolhidos, né? É uma opinião minha, assim, pela experiência das acolhidas que nós fazemos aqui, tá? Então, aqui no caso, o Haiti é o único que é isento de qualquer taxa, ainda permanece uma acolhida para eles, né? O restante vai depender de acordos que são alterados, né? No passar dos meses aí, do tempo, tá? Tem países que permanece um acordo de um tempo maior, mas tem aqueles países que a cada 4 meses, 6 meses, está mudando e a gente precisa observar na hora de fazer o documento deles. Tá? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Só uma observação. Sim. Na realidade, você falou que nós recebemos, o Brasil recebe tem uma facilidade com relação a pessoas que Uhum. praticam crimes, mas tem essa questão do pedido de a certidão negativa de criminal, né? Que é exigido, né? Mas nem todos os países são exigidos, né? Ah, entendi. Tá Então, assim, certo. aí que acontece. Na Venezuela mesmo não é exigido nenhum documento. Em 2022, que teve aquela crise, né, uma crise na Venezuela, assim, uma crise maior, o migrante chegava aqui com, isso aconteceu comigo, tá? De chegar aqui migrante com uma xerox de uma cédula, né, por causa de uma acolhida daquela época, o país cedeu o documento para ele. Aí depois que passou a crise, que começou a voltar, não que seja normal lá, tá? Mas a voltar um pouco normal, que começou a exigir, então, a cédula venezuelana original e a certidão de nascimento. Aí, por exemplo, aí a certidão de nascimento hoje já não é exigida, porque nós podemos aqui dar um documento para ele, como eu disse, né, de autoafiliação, de autofiliação. Então ele chega aqui e fala que a pessoa A, a pessoa B são os pais dele, pronto. A polícia emite um documento para ele e é um documento como esse, temporário. Não é nem um refúgio, é um temporário. Então a gente vê que tem alguns países que não tem muito filtro. Eu acho que para todos os países tinha que ter um filtro, né? Até para evitar certos problemas que muitas vezes nós temos, tá? Então, documento de identificação que comprove identidade e nacionalidade do solicitante, passaporte, carteira de identidade. Então, assim, o venezuelano, dificilmente eles têm um passaporte, né? Eles trazem mais a cédula venezuelana. Paraguai, cédula também. Argentino, geralmente, cédula, né? Aí outros países, né? Da Europa, da Ásia, né? Da África, assim, então eles vão trazendo o passaporte. Por exemplo, aqui em Maringá, a Receita Federal não dá o CPF sem que ele tenha um refúgio ou o RNM temporário. Por exemplo, Londrina, do nosso lado aqui, ou uma cidade, Paranavaí, que é próxima a nós aqui também, dá 70 quilômetros, nem isso eu acho, já emite para ele o CPF se ele apresentar um passaporte ou uma cédula junto com uma certidão de nascimento. Então, vai de cidade, né? Eu não sei se São Paulo, Florianópolis, Vitória ou outras cidades que nós temos aqui, a Receita Federal emite o CPF sem que ele tenha a RNM. A Priscila falou que Aqui São Paulo não emite também a cédula não desde emite. 2023. Houve mudança no normativo. O CPF, né? Isso, não emite CPF com cédula. Isso. Então, aqui também em Maringá não. Mas existem cidades ao nosso redor aqui que emite
porque a gente recebe aqui, às vezes, o migrante sem RNM, mas com o seu CPF. Por exemplo, Pacaraima. Pacaraima concede para o migrante o CPF, mesmo ele não tendo a RNM, para ele poder transitar no Brasil, né? Já lá já, mas são, então entende? São as políticas locais, né? E a necessidade. Então há uma necessidade em Pacaraima de emitir CPF para que ele possa ter um trânsito migratório. Então é emitido o CPF, né? Já em Maringá, São Paulo, cidades que são cidades que acolhem, né? Que são paradas do migrante, né? Para que ele possa se estabelecer, então geralmente não dão, tá? Temos uma mão levantada. Jade, é isso? Isso. Ela quer fazer uma pergunta? Jade? Oi, Jade. Não? Abaixou a mão. Tá. Se Ó, ela então levantar de novo, eu aviso. esse é o modelo de passaporte, né? No caso aqui. E essa é a cédula venezuelana, tá? A Polícia Federal aqui em Maringá não aceita xerox. Às vezes eles vêm com uma cédula xerocada e colorida, plastificada, né? Até parece original. Mas a polícia ela faz uma avaliação nessa cédula e se for xerox ou falsificada, eles conseguem identificar, tá? E então eles não emitem a residência temporária, somente o refúgio, somente o refúgio. Então vale a pena salientar isso para o migrante, que se não for original, legível também, né? A Polícia Federal não vai emitir a residência temporária para ele, tá? Alguma dúvida em relação a isso aí? Daí que fala da certidão de nascimento, né? Será dispensada para cidadãos venezuelanos desde que apresentem a declaração de autofiliação, né, devidamente preenchida e assinada, tá? Mas ele precisa ter também um outro documento, no caso, ou o passaporte ou a cédula do país, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? O Registro Nacional Migratório Permanente. Ô, Fernando, acho que a Oi. Jade conseguiu abrir o microfone. Vamos... Pode falar, Jade. Ah, sim, não estava conseguindo aqui abrir o microfone. Tranquilo. Não, que nesse sentido que você estava falando de que o Brasil é um pouco leve com essas coisas da segurança, né, antecedentes criminais e tudo, também tem a parte da, ai, como chama? Nossa, esqueci a palavra. Já aconteceu com a gente que um menino da Venezuela chegou e em Roraima ele se cadastrou como, ele era José e em Roraima se cadastrou como Maria, Olha só. certo? Então, é válido aqui no Brasil, você com gênero, você decide se é menino ou menina, tudo bem. Mas na questão de segurança é complicado, porque você vai Sim. procurar esse nome de menina que ele passou aqui no Brasil, nos antecedentes criminais, no registro da Venezuela e não vai achar, essa pessoa não existe, entendeu? É. Porque ele só vai aparecer o José. Então, quando ele chegou aqui, ele estava prestando o documento, mas a gente assim como que não tem como fazer, não tem como eu garantir que você não tem antecedentes criminais se trocou o nome, né? Tem. Então é complicado. E o Brasil, ele muda. Maringá, aqui nós temos... Maringá não, no Brasil, né? Tem essa questão da mudança do nome, né? E nós atendemos aqui, mês passado, um migrante venezuelano também que teve essa mudança do nome, né?
e ele conseguiu registrar. Então, assim, é o que a Jade falou. Não sabemos o passado dele, né? E se cometeu um crime, né, simplesmente está no Brasil, né? Teve uma vez que teve uma pessoa que ela, né, sequestrou, não que sequestrou, ela foi lá na divisa e pegou o filho, né? Sem autorização da mãe, sem autorização de qualquer outro familiar, né? E trouxe para o Brasil, sem documento, sem nada. Então, assim, por mais que ele tenha tido uma boa intenção depois, apuramos a história e vimos de fato que a criança corria um risco, né? Tinha um risco, mas até explicar isso para a justiça, nossa, deu uma dor de cabeça muito grande, entende? Então, é esse critério, né, que precisava ser um pouco mais exigido, né, um pouco mais forte, para evitar certos problemas, tá? Ô, Fernando, uma Oi. pergunta. Por exemplo, já que tem que apresentar uma cédula ou algum documento, caso haja extravio de documento, como é que faz? Se o extravio foi no Brasil, tem que mostrar o boletim de ocorrência, alguma coisa assim? Tem. Mas se foi feito fora, por exemplo, lá na fronteira, como é que acontece? Boa pergunta. Se perdeu na fronteira, ele vai entrar sem documento, né? Aí já aconteceu. Aí ele vem aqui e fala: perdi meus documentos, minha cédula venezuelana, colocaram fogo, rasgaram. É assim, ele tem que ter um boletim de ocorrência, né? Seja aqui no Brasil, que foi o que aconteceu, ou na divisa, ele tem que ter um boletim de ocorrência. Porque a polícia vai emitir para ele um refúgio, mas desde que ele apresente um boletim de ocorrência relatando, né, os fatos, relatando aí o que aconteceu com ele, tá? Aí, por exemplo, se o migrante ele tem já o registro nacional migratório, ele perdeu aqui, perdeu, né? Ele tem que pedir a segunda via. A polícia só vai emitir a segunda via se ele apresentar um boletim de ocorrência, tá? Por exemplo, qual a dificuldade do migrante aqui no Brasil? E a gente, pelo menos aqui em Maringá, a gente está tentando solucionar isso, né? Trazendo a embaixada para Maringá. Recentemente trouxemos a embaixada do Haiti, agora vamos trazer a embaixada da Venezuela, né? Para serviços. Por quê? Porque tem muito migrante que não tem cédula, que não tem a certidão de nascimento, né? Que não tem um antecedente criminal. Então, quando a embaixada faz esse tipo de serviço chamado embaixada solidária, mutirão, né? Inclusive, nós estamos com parceria com o Instituto Sendas para trazer a embaixada da Venezuela. Então, isso facilita para o migrante. Semana retrasada, trouxemos a embaixada do Haiti para fazer o passaporte e a identidade, né? E aí nós estamos trabalhando com a embaixada do Haiti para que eles possam emitir outros tipos de documentos que são de carência aqui do imigrante. Por exemplo, antecedente criminal, certidão de nascimento, averbação de casamento e outros, né? Então, quando o migrante ele não tem, ele precisa ir até os consulados para emitir esse tipo de documento. O que vem, por exemplo, aqui, né? Acho que a Tamar falou sobre a questão da validação do diploma. Hoje, aqui em Maringá, nós temos a Universidade Estadual de Maringá, e ela faz esse tipo de validação de diploma de forma gratuita, né? Assim, porque existem taxas muito caras para o migrante pagar. Então, aqui, a Universidade Estadual de Maringá conseguiu, junto ao governo, ser habilitada para fazer esse tipo de validação, onde o governo, então, repassa o dinheiro, e esse dinheiro pode ser de fonte livre,
Ou seja, a universidade ela pode usar para vários fins dentro da própria universidade, né? É ruim quando vem específico para determinada coisa, determinado departamento, mas esse não, esse então acaba motivando a universidade em fazer esse tipo de políticas públicas para ajudar o migrante, né? Então, é importante esse tipo de parceria com as embaixadas para que o migrante ele possa ter acesso a documentos que de outra forma ele não conseguiria. É difícil o migrante voltar para o país de origem para pegar uma cédula, para pegar uma certidão de antecedente criminal, né? Quando é fronteira aqui é tranquilo ainda, né? Mas o problema é quando é um pouco mais longe. Então fica muito caro para ele, né? A Jade quer falar? Não, fui eu, Tamar, Ô, Tamar, pode falar. Essa questão da universidade no Paraná, eles estão fazendo só para migrantes e refugiados que estão no Paraná ou consegue para migrantes que estão fora do estado? Então, eu acredito que você procurando, eles façam. Porque antes, para nós aqui, quem fazia? O Instituto Etnos. Então, a Uhum. faculdade que fazia para nós aqui era de Minas Gerais ou de São Paulo. Hum, Então, eu acredito que não tem essa questão específica só para o Paraná, né? Tanto é entendi. porque a Universidade Estadual de Maringá ela acolhe de vários estados, né? E Uhum. como se trata de imigrantes, então eu acredito que ela possa fazer de outros estados também. Aí teria que entrar em contato com o departamento, né, que é de internacional lá para isso, né? Essa questão do departamento de alunos lá para poder verificar. Eu posso Sim, também conseguir o contato e vocês entrarem por favor. em contato com eles, tá bom? Agradeço. Obrigada. Nada. Tá. Aqui é permanente, né? Então, assim, o que o migrante mais quer na vida é a permanente. Tem vezes que o migrante eles acham que a RNM temporária ela não tem validade, mas ela tem, né? Ela já dá para o migrante acesso a todo tipo de serviço, inclusive financiamento de casa, carro, né? E abertura de conta de banco. Talvez ele tenha dificuldade quando ele tem o refúgio, que até o banco entender como funciona, o banco vai criar barreiras para que ele possa ter uma conta, tá? Então, o migrante chega aqui e fica desesperado. Não, eu quero mudar minha carteira para classificação permanente. Eu quero, eu quero, eu quero. E não é assim. Não precisa ter essa pressa, tá? Vai chegar uma hora que ele vai conseguir. Vai chegar uma hora que, se não for automático, ele vai ter a condição necessária para fazer a mudança para permanente. Eu sempre digo para eles aqui, o importante é vocês terem um documento validado, um documento que dá acesso para vocês a todos os tipos de serviços, e isso é importante, né? Aí, às vezes, ele chega aqui, porque fulano conseguiu e eu não consigo. Tem, às vezes, membro da mesma família, por exemplo, a esposa consegue permanente e ele fica na temporária ainda. Nossa, ele chega aqui bravo. Chega aqui querendo chutar tudo, porque minha esposa conseguiu e eu não consegui. Por que você fez de errado? Não, não é nós que fazemos de errado. É a avaliação que a polícia faz, né? É a avaliação que o Sisconari faz, entende? Então não somos nós, tá? Então alteração de autorização de residência temporária para permanente do acordo de residência do Mercosul, Argentina, Bolívia, são os países do Mercosul aqui, né? Alteração, né, de autorização de residência temporária para permanente para nacionais da comunidade dos países de língua portuguesa, também tem essa questão.
Também tem essa possibilidade. Alteração de autorização de residência temporária para permanente para nacional de país fronteiriço, onde não esteja em vigor o acordo de residência para nacionais do Estado, partes do Mercosul e países associados, né? Venezuela, Suriname, Guiana. Então, assim, o Brasil, ele é muito acolhedor. Chega uma hora que... chega uma hora não, assim que ele entra no Brasil, ele já é acolhido de forma, né? De repente, assim, lógico, não estou dizendo que todo mundo tem uma acolhida humanitária no sentido de acolher, de fazer ele se sentir bem. A gente sabe que existem alguns acolhimentos que são bem violentos, né? O migrante é maltratado às vezes, o migrante muitas vezes é colocado de lado, né? A gente sabe. Mas assim, eu louvo a Deus porque tem muitos que acolhem de fato de forma humanitária, que entendem que isso é um mistério de Jesus para as nossas vidas, né? Porque o próprio Senhor Jesus fala que para nós acolhermos bem o migrante, né? Então eu creio nisso, eu creio nisso. Então nós devemos fazer com excelência, mas infelizmente nem todo mundo faz isso. Porém, o Brasil é um país de portas abertas. Às vezes eu atendo migrante aqui da Europa, ele chora. Ele fala assim, ó, se você for para a Europa, você nunca vai ter isso, né? Você nunca vai ver isso, você nunca vai ver uma gerência para acolher vocês lá. Eu chego aqui no Brasil, eu tenho uma gerência que me acolhe. Eu tenho o Instituto Sendas que me acolhe. O Instituto Etnos, eu tenho uma Caritas que acolhe. Então, eles são muito gratos, né? A Tamar levantou a mão, né, Tamar? Sim, desculpa Não, estar vamos aqui perguntando conversando. toda hora, assim. Não, não precisa. É para O perguntar, fato, pessoal. sim, nós temos uma família aqui que ela já tem essa carteirinha azul, tudo, né, de residente, só que eles conseguiram aquela validade de 9 anos, né? Que é É permanente já. já é permanente? Já é permanente. Ah, então tá. E aí, no caso deles, eles têm essa permanente, então. E o Isso. filhinho deles veio para o Brasil com 3 meses, então ele já tem o RG nacional do Brasil. E aí eles queriam fazer o pedido de nacionalização ou naturalização dos Naturalização. pais. Eles têm direito? Tem direito. Né? Depois Uhum. nós vamos ver, não sei se é hoje ou amanhã, a gente Certo. vai ver aqui, daí eu vou passar, vou fazer o passo a passo com vocês certinho, tá? Maravilha. Então tá Mas bom. tem sim, tá? Só para Ah, adiantar para então você, tem sim, que tá bom? ótimo, que bom. Tá? Obrigada. Nada. Então, pessoal, então a permanente é boa, porque o migrante ele vai ter 9 anos aí para renovar, né? Mas entenda, ele precisa observar o prazo. Para migrante que tem a carteirinha permanente, a polícia exige pelo menos de 3 a 4 meses de antecedência para renovar. Se ele deixa vencer, ele está sujeito a perder a permanência. Aí tem que voltar do zero. Volta temporária, aí 2 anos, tal, e assim por diante, tá? Então, é preciso observar isso. O migrante, ele esquece muito, eles não ficam, às vezes por falta de informação, eles não ficam atentos à validade da RNM deles. Aí, além de gerar multa, eles perdem ali, eles ficam de forma, eles não ganham ponto com a polícia, né? Então, assim, eles precisam observar a validade, eles precisam procurar dentro de um prazo, por mais moroso que seja o atendimento da Polícia Federal, de repente por causa da equipe, e não é por falta de vontade deles, pelo menos aqui em Maringá a gente vê assim uma força-tarefa muito grande, né? Uma força-tarefa muito grande. Mas infelizmente a equipe é reduzida, os aparelhos são precários, né? Nem sempre eles conseguem
atualizar os aparelhos, e isso vai, então, fazendo com que os atendimentos sejam mais morosos, né? Então, o migrante ele precisa ficar atento à validade, para que eles não deixem vencer, né? Por exemplo, tem venezuelanos que vêm aqui às vezes, e eles estão vencidos há 1 mês, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Teve venezuelano aqui que recebeu multa de R$ 2.600, porque, se não me engano, são R$ 25 por dia de multa, tá? Aí, mesmo assim, se é a primeira vez que o migrante é multado, o que a polícia faz? A polícia dá a oportunidade para ele pedir uma isenção desta multa. E se é a primeira vez, a polícia dá. Olha só que bacana, né? Então ele vem aqui, geralmente o migrante vem aqui, é feito um pedido de isenção, onde é feita uma justificativa explicando por que ele venceu, ou por que ele deixou vencer, por que ele não procurou a Polícia Federal dentro do prazo. E a gente encaminha para a Polícia Federal dentro do e-mail dele, tá? Tem que ser dentro do e-mail do migrante. Não pode ser o e-mail da instituição. Tem que ser o e-mail do migrante. Tem que abrir o e-mail. A carta você pode escrever. A justificativa você pode escrever. Mas para enviar para a Polícia Federal, tem que ser enviado no e-mail do migrante, através do e-mail do migrante, junto com um documento chamado hipossuficiência. Documento de hipossuficiência, onde dentro desse documento ele vai explicar o porquê que ele não tem condições de pagar aquela multa, né? Só ele que trabalha dentro de casa, ou a família é muito grande, a renda per capita dá lá, fica dentro do valor que a polícia permite que fique, né? Então tem várias justificativas ali, tá? Eu só abri um parênteses assim, né? Estou fechando já, por causa dessa questão da multa, né? Às vezes deixa vencer, além deles perderem os benefícios, né? Daquela aprovação, eles recebem a multa, tá? Beleza, pessoal? Então, em relação a essa classificação permanente, então, assim, podemos acalmar o coração do migrante que ele tendo o refúgio, a temporária ou a permanente, tranquilo, né? O que não pode é ficar naquela ansiedade de querer a permanente, de só querer a permanente. Não é assim que é dado. Precisa respeitar o prazo ali, tá? Respeitar o prazo. Às vezes o migrante está 1 ano no Brasil, eu quero a permanente. Não, não é assim. É respeitar um prazo que é dado pela polícia, né, um trâmite que é feito pela própria polícia, tá? Então, o que é considerado pela Polícia Federal para realizar essa troca? Vamos lá. A Polícia Federal, ao avaliar o pedido de conversão de RNM, Registro Nacional Migratório Temporário para Permanente, considera uma série de fatores. Embora a legislação e os critérios possam variar dependendo do contexto específico, geralmente os seguintes aspectos são levados em conta. Vamos lá. Situação regular. O migrante deve estar em situação regular no Brasil, ou seja, sem pendências jurídicas ou migratórias. Para comprovar isso, ele deve apresentar certidão de antecedentes criminais ou documentos equivalentes emitidos pela autoridade judicial competente do local onde tenha residido durante a residência temporária. Ou seja, no próprio site da Polícia Federal tem lá o antecedente criminal dos estados onde ele passou. Então, vamos supor que ele ficou 5 anos em São Paulo, depois mais 5 anos em Santa Catarina, aí veio para o Paraná, né? Então, já está 15 anos no Brasil, vamos supor. Então, vai pegar esses antecedentes criminais, né, para fazer essa mudança, tá?
Aí o antecedente, por exemplo, o antecedente criminal do estado do Paraná, ele tira no fórum. É de graça, ele vai lá. Se não tiver muita gente, sai na mesma hora. Se tiver muita gente, vem no outro dia por e-mail para o migrante, tá? Mas é uma exigência hoje da Polícia Federal. Independente se ele vai mudar de temporária para permanente, na renovação, ele precisa apresentar o antecedente criminal do Estado, tá? Seja São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Vitória, né, Espírito Santo, enfim, tá? Então, emitido pelas autoridades do Brasil e tal, né? Essa questão documental quais documentos eu preciso eu preciso falar para o migrante, né? Quando você vai fazer ali o pedido da RNM, já tem específicos ali os documentos que são exigidos. Tem alguns que você clica nele, já leva você para determinadas páginas, onde você pode imprimir ou pedir e entregar para o migrante, tá? Então vamos lá. Estabilidade econômica, né? O migrante ele precisa comprovar que ele tem capacidade de sobrevivência no país. Então, às vezes o migrante ele acha vantagem falar que não está trabalhando para que ele não pague a taxa lá na Polícia Federal, mas na verdade pode ser um tiro no pé dele, porque ele falando que não tem condições de sobreviver no Brasil, a polícia vai fazer uma avaliação negativa dele, porque ele precisa comprovar que ele tem estabilidade econômica no país, né? Mesmo que seja uma renda apertada, mas ele precisa comprovar que ele tem essa estabilidade, tá? Então, se sustentar financeiramente ou demonstrar que tem condições de viver no país, né? Sem depender de assistência pública. E para isso o migrante deve apresentar no dia do agendamento uma declaração comprovando que possui meios suficientes de subsistência. Esse documento, essa declaração, nós mesmos emitimos para ele aqui, tá? Nós damos para ele, ele preenche, assina e apresenta no dia lá, tá? E pagar a taxa, né? Que o valor são duas taxas, uma de 168,13 centavos e a outra de 204,77 centavos. Então, assim, é importante ele pagar essa taxa, principalmente na hora que ele está pedindo essa mudança. Porque se ele chega lá pedindo a isenção dessas taxas, a polícia pode entender que ele não tem condições de sobrevivência no país, tá? Então, infelizmente, assim, são coisas que não tem como escapar, não tem como fugir, não tem como dar um jeitinho. Precisa ser daquele jeito lá, ok? Comprovação de vínculos familiares. Em alguns casos, a presença de familiares no Brasil, como cônjuges, filhos, pode ser um fator relevante para a mudança de status, de temporária para permanente. Então, tem países que só vai fazer a mudança se a pessoa for casada com brasileiro, brasileira, ou tem filhos. Do contrário, ele não vai ter a residência permanente, tá? Então, vai depender do país. Vai depender do país, tá? Aí vai depender do país que é. Aí temos que ver lá na questão quando a gente entra na Polícia Federal, tem os países, né? E o que é exigido lá pelos países, tá? Ficou claro isso daqui? A Flávia pediu a oportunidade. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu não ouvi o início dos primeiros minutos e eu queria ver se eu entendi corretamente. Se a pessoa tem um registro temporário, ela não vai conseguir trabalho CLT? É isso?
Como que é? É se ela não... Se ela tem um registro temporário, dificilmente ela consegue um registro de trabalho CLT para comprovar que ela Não, tenha renda, ou não? ela consegue, porque se ela tem o registro nacional temporário, né, é um registro, até o refúgio ela consegue, Ela até consegue o trabalho. consegue trabalho. Tá. Ela E consegue que emitir. Ela tem que ter um número. Se ela tem um número da RNM, ela consegue, tá. tá? E a segunda pergunta, então, é que tipo de documento que comprova que é solicitado que comprova que ela tem renda suficiente para não depender de assistência pública? Que, além desse preenchimento que ela faz, de repente, um documento, é exigido algum outro? Que tipo de documento para falar, não, olha, ela tem capacidade de se sustentar aqui? Por exemplo, quando nós vamos fazer o documento, na última página, depois do endereço ali, tem lá endereço de trabalho. Então, nós colocamos onde ela trabalha, o endereço, colocamos todos os dados de onde ela trabalha. Essa é uma comprovação, tá? E no dia ela pode apresentar, e a polícia pede, às vezes, o olerite, para que ela apresente na hora ali. Que ela tenha essa condição de sobrevivência, tá? Então, seriam essas questões. Mas só o fato de ter ali os dados da empresa onde ela trabalha, né, já é uma prova de que ela consegue ter uma subsistência, tá? Eu não sei se foi Entendi. respondido, Flávia. Eu agradeço. Foi. Eu ainda assim fico me perguntando que a maioria às vezes tem um trabalho que não é de CLT, né? Que é registro em Aham. carteira de trabalho. Às vezes são Mas ele, empreendedores, muitos às vezes têm o trabalho informal de artesanato, e isso é muito mais difícil de apresentar. eles podem fazer declaração de imposto de renda, que eles são obrigados a fazerem também. Aí, com a Tá. declaração de imposto de renda, principalmente quem tem esse trabalho autônomo, né? É interessante eles fazendo ali a declaração de imposto de renda, mesmo que seja isento ali, mas fazer aquela declaração anual, que também é uma comprovação de que eles trabalham, tá? Então, Entendi. geralmente, eles fazem essa declaração de imposto de renda, tá? Joia. Então, Obrigada, viu, isso é gente? importante, tá bom? Obrigadão. Mais alguém? Peço que levantar a mão. Fernando, Oi. só respondendo alguma coisa do que a Flávia falou, nós temos um adolescente aqui que fez uma Ah, entrevista no McDonald's esses dias, mas gostaram dele, do perfil dele, e tudo, só que não quiseram fazer a contratação por conta da carteirinha provisória de refúgio. algumas empresas ainda têm esse tabu. Eles acham que... Eu não sei se é geral do McDonald's a nível nacional Não, não é, ou se Tamara. Não, não não é, é. né? Não Não é. é. Eu acho que Ah, aí eu sugiro a vocês da Prisco tentarem o contato com o restaurante para esclarecer, porque infelizmente há muita ignorância ainda das empresas, até uhum, dos órgãos públicos muitas vezes. E aí o fato da organização às vezes parar para explicar a pessoa que está querendo contratar e uhum, até mostrar a lei do refúgio, por exemplo, se for o aham. caso de refúgio, a lei de imigração, isso costuma ser suficiente para esclarecer e a pessoa se sentir mais confortável para fazer a contratação, de que ela não vai estar infringindo nenhuma regra, nada, porque às vezes eles É. acham que não podem contratar. É, Ah, ok. tem esse Obrigada, tabu Priscila. ainda, né? Infelizmente, tem esse tabu. E algumas empresas, por exemplo, tem um mercado aqui, em Maringá, que esses dias um migrante foi lá também com o refúgio, eles não quiseram contratar. Aí a minha equipe teve que ligar lá no Mufato, explicar para eles. Aí o Mufato, não, então pede para ele voltar aqui que nós vamos contratar. Mas daí, nesse período de tempo, nós conseguimos uma outra empresa para eles. E foi até melhor do que, ganharia muito mais do que trabalhar no mercado, né? No caso. Mas há um tabu, eles acham que é porque geralmente o banco não aceita. Alguns bancos não aceitam esse registro de refúgio. Aí fica, aí fica criando, mas tudo é questão de explicar, né? Por exemplo, a instituição
pode ligar lá no banco, ó, qual é a dificuldade? O que que vocês... Ah, não tem prazo de validade na carteirinha. A gente não sabe se está vencido ou não. Aí explicar para ele, tem sim, olha o QR Code. Aí, não sabia, né? Essa questão assim, tá? Por exemplo, teve uma portaria, né, em 2021, 2022, essa portaria ficou até 2023, que a empresa poderia contratar o migrante mesmo que ele tivesse a carteirinha vencida, que não seria aplicada multa para ela, né? E ainda hoje não se aplica multa. O Brasil é um dos únicos países que não aplica multa para a empresa ou para o migrante, no caso, né, se ele tiver com o documento vencido, né? Existem países que o cara tem que vender a empresa para pagar multa, tão alto que é. Mas o Brasil não. O Brasil é um país ainda, né, isento dessas questões aí, assim, tá? Então, o vínculo ele pode ser comprovado, né? Imposto de renda, né? Um holerite, né? Essa questão, por exemplo, a pessoa tem uma empresa, né? Abrir uma empresa, o alvará, né? O alvará pode ser também comprobatório que ele trabalha, né? E outros tipos de documentos também, tá? Então, cumprimento de requisitos legais. O migrante deve ter cumprido todos os requisitos legais e administrativos relacionados ao seu status migratório, como a apresentação de documento para renovação antes do vencimento do prazo. Então, novamente, eu falo aqui, antes do vencimento do prazo. Se ele deixar vencer, dificilmente ele vai ter o direito dessa mudança, tá? Participação em acordos internacionais. Caso o migrante esteja inserido em um acordo de imigração, acolhimento humanitário, o cumprimento das condições desse acordo também será considerado, tá? Ainda assim, a troca de classificação depende da avaliação e decisão da Polícia Federal. Isso é importante porque, às vezes, o migrante vai ter todo esse documento, você vai encaminhar, e aí depois ele não vai conseguir, e ele vai aí reclamar falando que você errou, né? Não é que você errou, depende da avaliação da Polícia Federal, tá? Não podemos garantir isso ao migrante, certo? Mas orientar que ele está dentro de um processo, e esse processo pode ser aprovado ou não pela Polícia Federal, tá? E agora, a classificação provisória, que é o refúgio, tá? Então, no Brasil, qualquer migrante que se enquadre na definição de refugiado, conforme a lei, né, 9.474/1997, e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e o Protocolo de 1967, pode solicitar o status de refugiado independente da sua nacionalidade, tá? Da nacionalidade. No entanto, o processo de pedido de refúgio normalmente está mais associado a pessoas oriundas de países onde há perseguição, conflitos armados, violência generalizada ou violação grave de direitos humanos, nacionais de países que têm acordo com o Brasil, como os acordos do Mercosul e da CPLP, né, são países de língua portuguesas, raramente terão seus pedidos de refúgios aceitos, devido aos acordos já estabelecidos, tá? Então, entra aqui, por exemplo, um argentino, eu não posso dar um refúgio para ele. Ele nunca vai ter um refúgio no Brasil. A não ser que entre em guerra a Argentina, aí o Brasil, então, faz uma portaria e emite para o argentino esse refúgio. Para um paraguaio, também não podemos emitir um refúgio, porque o país não está em guerra, né? Não tem um conflito. Então, todo e qualquer nacional
qualquer nacional dos países que participam de acolhida humanitária, como Venezuela e Haiti, também pode ser solicitante de refúgio. Então, tem que ter um acordo para que, de fato, esse refúgio possa ser emitido. Tá? Então, por exemplo, Cuba. O país de Cuba, nós não conseguimos emitir a residência temporária ou permanente. Cuba, somente refúgio, pelo menos aqui, né? Eu não sei se São Paulo consegue emitir o Registro Nacional Migratório temporário, mas aqui, se ele não for médico e estiver dentro do programa Mais Médico, somente o refúgio. Com o tempo, a Polícia Federal vai avaliando e vai mudando isso. Mas, a princípio, o cubano chega, só é dado para ele o refúgio. Tá? Além dos acordos já estabelecidos, né, nacionais de países como Síria, República Democrática do Congo, El Salvador e Honduras também podem ser solicitantes de refúgio. Então, por conta da situação de acolhida humanitária, essas pessoas não precisam apresentar todos os documentos, nem cumprir com os requisitos de legalização e tradução. Ainda assim, a apresentação desses documentos facilita a avaliação desses casos. Então, o Comitê Nacional para Refugiados, que é o CONARE, é um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, é também o responsável por entrevistar e deliberar sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Tá? A Eloá, pode levantar, Eloá. Pode falar, Eloá. Oi, só uma pergunta para ver se tem diferença aí com os processos de refúgio que você tem trabalhado. Eu ajudei por mais de um ano a Pastoral do Migrante aqui de Florianópolis, e a gente repara, né, pelos amigos cubanos que eu tenho também, que pedido de refúgio para venezuelano sai em até menos de um ano. E a gente até estranha tão rápido que sai. E os coitados cubanos ficam aí quase 5 anos esperando resposta. É bem isso aí mesmo. Assim, pelo menos aqui assim, a gente tem percebido uma agilidade, né? Não sei se a demanda é menor, né? Claro, né? Maringá é bem menor que Florianópolis, né? E assim, nós temos tido essa agilidade. O que tem acontecido? O arquivamento. O que acontece? O migrante ele não responde, ele não participa da entrevista, porque o CONARE entra em contato. Sim, sim. Aí ele não participa da entrevista ou não responde o e-mail, então esse documento é arquivado. Aí Sim, precisa mas ser desarquivado, né? sim, independente. Primeiro, realmente, Isso. teve uma avalanche de arquivamento de pedidos cubanos, porque eles não sabiam, né, que tinham que responder, ou foi aquele e-mail que fizeram na pressa e eles nunca mais tiveram acesso. Mas mesmo os que continuam respondendo, demora muito mais tempo para a resposta do CONARE para cubano do que para venezuelano, né? Eu sei que não tem nada a ver com o nosso trabalho aqui, é uma questão de CONARE mesmo, mas era só para constatar se acontecia com vocês também aí no Paraná. Não, acontece também, assim, tem casos que demoram, tem casos, mas o que eu percebo mais, assim, é que o migrante, por falta de conhecimento, ele deixa de responder, aí Isso, com demora. certeza. Mas quando o migrante fica atento ali, ele tem esse processo rápido, tá? Ele tem esse processo rápido, né? Mas, assim, o problema são alguns países, né, que não têm acordos e acaba, então, precisando, né, de fato, da residência temporária, mas para isso precisa daqueles documentos exigidos. E no caso de alguns países que tem mais essa abertura, né, e podem ser emitidos, então,
o refúgio, né? E o refúgio, não sei se todos já tiveram a experiência de, de, de fazer o pedido, né? Primeiro existe aquele pedido que você faz um cadastro no Conare e depois mais 14 páginas que precisam ser respondidas pelo migrante, né? Na hora ali que ele está pedindo o refúgio. Então, assim, é um pouco mais demorado, né? Mas também não é um bicho de sete cabeças para ser realizado, tá? Não é um bicho de sete cabeças para ser realizado. Depois, acho que nós vamos mostrar um processo aqui, tá? No caso do cubano, como eu disse, né? Somente no programa Mais Médico, ou aqueles que já tiveram seus pedidos de refúgio analisados e decidido em uma reunião ordinária do Comitê Nacional para Refugiados, tá? No caso de classificação, né? No caso de imigrantes cubanos, tá? Outra opção para esses migrantes é a residência com base em reunião familiar. É quando o migrante já tem a, a residência temporária e ele pode, então, fazer o pedido de reunião familiar, ou seja, ele passa a ser o chamante desse familiar, para que ele possa ter, então, a residência temporária migratória, tá? Mas lembrando, esse familiar não pode ter sido também chamado, tá? Ele não pode ter sido chamado por alguém. Então, geralmente é alguém que casou com um brasileiro, tem filhos brasileiros, ou é um médico dentro do programa Mais Médico. Então, ele tem uma facilidade melhor, é, maior, né, para fazer essa chamada para que esse imigrante, o familiar, ele tenha o Registro Nacional Migratório temporário, tá? Do contrário, infelizmente, só o refúgio, tá? Eu não, tá, falta ainda um pouquinho. Então, a análise do pedido leva em conta a veracidade do vínculo familiar e a situação migratória do solicitante e do familiar brasileiro ou residente. Alguns casos podem ser analisados de forma mais rigorosa, como quando a união é considerada como vínculo fraudulento, como, por exemplo, casamentos falsos. A polícia ela tem os meios para investigar isso daí, né? E eles conseguem descobrir. Eles conseguem descobrir. Outro outro ponto importante é a validade desse documento. Em caso de cônjuge brasileiro ou cônjuge ou um migrante residente no Brasil, em caso de divórcio ou dissolução de união estável, para cônjuges ou companheiros, o residente pode perder o direito à residência permanente. O imigrante também pode perder o direito à residência por descumprir regras relacionadas ao visto ou à migração, como residir no Brasil ilegalmente após o fim da validade de seu registro nacional migratório. Tá? Alguma dúvida em relação a essa reunião familiar? Tranquilo? Nós podíamos então parar por aqui. Aí amanhã eu continuo, né, mostrando na prática como é feito o refúgio. Pode ser? Eu vou abrir para perguntas. Eu estou vendo o chat aqui, tem várias perguntas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que a Karen não está. Tô, Tá, Karen? tô Você pode me sim. auxiliar aí, que é melhor. Posso. Aqui estão tendo vários comentários, colocando aqui fazendo várias colaborações, mas eu vou fazer a Aham, última pergunta que apareceu, pode ser. e daí a gente pode falar sobre os comentários que são muito bons. A pergunta é: como uma pessoa poderá fazer para tirar uma documentação que conste que ele tem dupla cidadania, já que a mãe é brasileira e o pai é venezuelano? Ela tem apenas o RG como brasileira nata.
Tá, como que ele pode, tem dupla cidadania? O quem? Como A uma pessoa criança? poderá fazer para tirar a documentação que conste que ela tem dupla cidadania? Provavelmente. Tá, eu não sei se eu entendi, mas veja bem. Por exemplo, um haitiano que quer se naturalizar brasileiro, vamos supor. Aí ele vai ficar com a cidadania haitiana e brasileira. Seria isso? Eu Será? acredito que seja. A pessoa que fez a Ah, pergunta poderia abrir o microfone para fazer a pergunta mais claramente? porque assim, cara, porque assim, se o haitiano, ele acaba perdendo alguns direitos, né? Se for o caso haitiano. O europeu, ele tem a dupla cidadania. Por exemplo, eu tenho a dupla cidadania. Eu fui registrado na Itália e sou registrado no Brasil, né? Tenho essa dupla cidadania. Eu não perdi, né? Hum, Agora tem que observar o país. Então, tem país que quando ele se naturaliza em outro país, ele perde, perde. Uhum, tá? Por exemplo, sei. nós acolhemos um haitiano, que na verdade era haitiano, se naturalizou na França e ele perdeu então a nacionalidade haitiana, tá? Aí quando ele Então, veio fazer o pedido aqui, eu fiz pela França. Eu não fiz pelo Haiti, fiz pela França. a pergunta é especificamente, obrigada. A pessoa já tem muito tempo aqui no Brasil e ela tem uma Certo. identidade como brasileira, só que a mãe é brasileira e o pai é venezuelano. E ela quer ter agora a possibilidade de ter uma identidade que demonstre que ela tem dupla cidadania, porque ela também tem uma certidão de nascimento da Venezuela. Tá. Então, nesse caso, ela precisa entrar, ela precisa ver como se dá esse processo na Venezuela. É que eu disse, se ela já tem a certidão a certidão de nascimento da Venezuela, provavelmente ela já é considerada uma venezuelana também. Aí ela precisa ver se existe essa questão de dupla cidadania lá, Lá. né? Por exemplo, o Japão, eu sei que não tem como. Ou ele é japonês ou ele é brasileiro. Nós tivemos um caso aqui também recente. Ou ele é brasileiro ou ele é japonês. Ele não tem como ser dupla cidadania. Então, vai depender do país. Ela precisa entrar em contato com a embaixada da Venezuela, ou o Hum? consulado da Venezuela, e Uhum. verificar como que funciona isso. O Brasil só permitiu isso, eu acho que faz 2 anos mais ou menos que permitiu. Antes, você era brasileiro e adquiria outra nacionalidade, você perderia a brasileira. Eu acho que há Então, 2 anos foi autorizado, o Congresso votou essa lei. A ter É, dupla, né? agora você pode ter dupla, não tem problema nenhum, você não perde a é, nacionalidade brasileira. Só que nesse sentido vai teria que depender do ser lá na país. Venezuela e não aqui no Brasil. É. Ela tem que entrar Tem com, que por ser, exemplo, a tem minha que dupla. ser na Venezuela. Eu sou Isso, venezuelana, né? E acabei tá de ótimo. registrar meu filho brasileiro, nascido aqui no Brasil, ele tem 10 anos, e eu registrei ele como venezuelano na Venezuela. Ótimo. É. A gente viajou lá, né? Porque Uhum. Ah, ele não então. tinha certidão, a gente fez todo o trâmite como nascido no exterior e eles deram uma certidão venezuelana. E com essa certidão Ótimo. venezuelana, ele fez a identidade venezuelana. Mas a identidade venezuelana só se faz lá, Lá. É. presencialmente. Não tem Mas como fazer aí, daqui. ô Jade, mas aí assim, ela ficou como dupla cidadania. Sim, ele e Ah, a gente tem dupla cidadania. então é o caso dessa pessoa, ela já tem a dupla cidadania, porque se ela já tem a certidão de nascimento na Venezuela, ela já é dupla cidadã, então. Porque se ela tem do Sim. Brasil e da Venezuela, já é dupla cidadã. Aí, muito, Ela já Ela, é. Jade, Mas obrigada se por ela quiser. compartilhar, mas na identidade, como fica isso descrito no documento que a criança ou vocês carrega? Como fica descrito? ela vai ter um É, documento da Venezuela e um documento do Brasil, acho, né? isso, Exatamente. se ela quiser ter um documento da Venezuela, ela tem que ir lá e fazer. Isso. Eles vão dar a identidade venezuelana e só Não, aparece venezuelana. não vai ter Com a um dupla documento para os dois, entende? Exatamente. Não, Entendi. Não não existe um existe, documento para os dois. não existe documento de dupla cidadania. Existe uma Isso, cidadania de um país e outra de outro, né? exatamente. Muito Né? obrigada. Agora, tem um país que não considera, aí tem que optar para um ou outro, né? Mais alguém? A Michele levantando a mão?
A Boa Michelle quer falar? tarde. Oi, boa tarde, Sim, Michelle. sim. Deixa eu ligar aqui a câmera. Pronto. Então, a minha pergunta seria em relação à questão da criança, né? Em relação à matrícula escolar. A gente Certo. sabe que na prática, né, a gente tem a Lei de Imigração de 2017 e tem uma resolução específica sobre a questão da matrícula para crianças em situação de refúgio, que é de 2020. Porém, assim como alguém falou a respeito de um menino que não conseguiu emprego no McDonald's, muitas famílias também não conseguem matricular os filhos pela falta de documento, né? E aí eu queria saber, no caso é um desconhecimento meu, quando essa família entra, imaginando a questão da via terrestre, por Pacaraima, por exemplo, entra mãe e filhos, né? As crianças também recebem essa documentação provisória, e é essa documentação provisória que é apresentada na escola. Sim. Não sei se essa Todos pergunta recebem. cabe hoje ou seria para Cabe, amanhã. não, cabe sim. Todos recebem, né? A partir que ela entra, um venezuelano entra em Pacaraima, a família inteira vai ter o processo de documentação ali, tá? Aí, com essa documentação, pode ser que eles recebam só na hora ali um protocolo, né? O protocolo é que no caso, foi feito um pedido para documentação, né? Às vezes eles ficam ali 10, 15 dias, não dá tempo de pegar esse documento, essa carteirinha, né? Às vezes eles já sabem para onde eles querem vir, né? Vamos supor, eles entraram ali, mas eles querem já vir para Maringá. Então, eles já têm um endereço aqui. Aí, lá, quando é feito o documento, é colocado o endereço de Maringá. Então, essa carteira vem para cá. Ou, então, eles não sabem para onde eles querem ir, aí decidiram vir para Maringá. Chegando aqui, é feita a alteração de endereço. Essa carteirinha vai chegar aqui, mas desde que faça alteração de endereço, comprovando que aquele imigrante, aquela família mora em Maringá, né? Mas o documento é feito lá. E com esse documento, ele já pode ser matriculado na escola, na escola. Porém, precisa passar pelo trâmite normal, né? Infelizmente, não podemos cortar fila, né? Às vezes o imigrante chega, mas eu quero, e tem a necessidade, porque precisa trabalhar, não tem com quem deixar, aí tem que ser uma conversa com a escola, tem que ver essa questão da vaga, da necessidade, da urgência, então dessa forma assim. Tá? Infelizmente, assim, só não tem a prioridade, a não ser que esteja acolhido em uma instituição, aí tem a prioridade. Aí tem a prioridade. Aí, se ele está lá no 10º na fila, tem que ir para primeiro, porque está numa instituição, há uma prioridade para isso aí. Tá? Mais alguém, Fernando, né? Oi, Tamar, eu Tamar. acredito que tenha sido o nosso caso aqui na Prisco, né? Assim que as crianças chegam aqui no Brasil, que chega aqui na nossa instituição, a gente entra em contato com a Secretaria de Ensino ou com a própria escola e eles conseguem a vaga para essas crianças, independente de ter evento ou não. A gente vai trabalhando o quanto antes para conseguir documentação. Se a Secretaria de Ensino é obrigatória, é obrigada a arrumar a vaga para a criança, porque hoje a criança não pode ficar sem estudar, né? É uma lei que protege a criança, né? Dá o direito a ela estudar. É lógico, é que eu falo, não pode cortar fila. Aí tem que estudar o caso, né? Mas é porque também existe outras crianças que estão sem vaga, né? E que estão numa fila ali. Agora, dentro dessa fila, existe aquela mãe que já está com a criança matriculada numa outra escola, dizendo uma escola, mas quer que o filho estude naquela porque é mais bonita, né? Aí é onde entra a avaliação da direção da escola, né? O Fernando ele quer mudar para outra escola, mas não é importante assim, porque já o filho dele já está matriculado na outra escola, né? Então vamos dar prioridade para esse que não tem escola nenhuma.
Então, aí vai do bom senso, da avaliação que a escola faz. Porque muitos ficam na fila porque querem mudar de escola, não porque não estão sem escola, né? Então, vai de uma avaliação. A Michele, Não, é só para complementar, eu estou falando, no caso, a realidade do Rio de Janeiro, né? Que ótimo. muitos que chegam aqui, às vezes, não têm, não sabem, por exemplo, eu fui voluntária na Caritas, né? Mas eu conheci refugiados que sequer conheciam a instituição. Então, acontece, né, no caso, Rio, São Paulo, né, como cidades muito grandes, de chegarem pessoas sem saber dessas organizações e terem essa dificuldade. A primeira barreira é a linguística, né, por não conseguir se comunicar, ficam com a dificuldade em saber onde recorrer. Hoje em dia, eu sei que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Federal já indica, por exemplo, a Caritas, mas eu conheci já imigrantes que não tinham esse conhecimento e levaram muito tempo para conseguir matrícula do filho, porque a gente sabe também que, assim como essa questão do McDonald's que foi colocada, muitas pessoas não sabem dessa questão da documentação em relação a estrangeiros, né? Então, acredito que assim uma ação em relação, né, de uma relação de política, uma relação, uma reação para trabalhar políticas públicas com esses órgãos, Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria do Estado, são importantes para que essas coisas sejam debatidas. Muito boa colocação, Michele. E é isso mesmo. As instituições, elas precisam manter um bom relacionamento com esses órgãos da prefeitura, com a Polícia Federal. Porque, por exemplo, em Maringá a gente percebe que a porta de entrada do imigrante são os CRAS, Polícia Federal, né? Aí vai na Polícia Federal, a Polícia Federal, ela indica a prefeitura, indica a Etnos, indica o Sendas, a Caritas. Então, se não há uma boa comunicação dessas instituições, da prefeitura com o CRAS ou com a Polícia Federal, o migrante ele fica perdido. Quando há uma boa comunicação, o migrante chegando no CRAS, não, é lá no Sendas, é lá na prefeitura. Chega na Polícia Federal, não, está aqui, ó, vai lá, procura o Fernando, procura lá o Etnos, o Sendas, né? Então, o migrante ele acaba sendo favorecido nisso daí, porque há uma boa comunicação dessas instituições com os departamentos da prefeitura, né, enfim, ou da Polícia Federal. Então, essa comunicação é muito importante. As instituições, os órgãos, as instituições que trabalham com migrantes, eles precisam se fazer conhecidos. Precisa ter essa comunicação. A gente não mistura com política. O que você está fazendo é política. Não adianta. A gente não quer saber de política. Você já está na política. A partir do que você está acolhendo uma pessoa, você já está na política. Você já está fazendo uma política para ela. Então, você precisa se fazer conhecido. Se você não se faz conhecido, o prejudicado vai ser o migrante. E se nós estamos trabalhando em favor deles, a gente precisa se fazer conhecido, né? Para que eles possam ter a maior facilidade. Porque daí tem o problema linguístico, chega no país, não conhece, não sabe a língua, ele fica perdido. Se vai para uma cidade menor, de repente se acha mais fácil. Mas vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai para Florianópolis, são cidades maiores, né? E então ele fica totalmente perdido. Aí vai para a rua, porque não tem onde ficar, vai para a rua, né? Aí vai desencadeando vários outros problemas, né? Aí, ao invés de sermos solução, está sendo criado um outro problema porque a gente não se envolve. Então, nós temos que se envolver, certo? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Karen, que é a chefe aí. Chefe, é com você. Chefe. É Bom, eu você que acho que quem. comanda. Eita.
Eu acho que quem está aqui pessoalmente, né, online, consegue ver a riqueza aqui dos comentários, né, um colaborando com o outro. Então, Sim. que bom que estiveram aqui conforme as suas experiências, né? O senhor ia falando, as pessoas iam colocando aqui no chat. Muito Ó, lista obrigada. de tradutores lamentados, ó. Bacana. Aham, sim, muita Ótimo. coisa. Lista de tradutor, daí aqui também tem. Aqui a Priscila mandou o protocolo consultável pelo QR Code pelo site Isso. também. Vixe, várias coisas. Então, eu Nossa, acho bacana, que. bacana. Agora que eu tô vendo aqui, muito bom. Aham, acho que o nosso povo aqui é muito bem informado e sempre tem muitas coisas para colaborar. Fico muito Que feliz. bom. E eu não sei se você viu, Fernando, semana passada também, né? Na semana anterior a gente fez um curso junto com a Acnur, né? Então até a Priscila trouxe aqui sobre questões de nacionalidades, né? Sobre a situação dos cubanos, que o Diego, no curso da terça-feira passada, teve falando de documentação também. Enfim, muito obrigada a todos que estiveram aqui hoje com a gente. Amanhã a gente continua às 2 horas da tarde. Isso. Isso, às 2 horas da tarde. E então contamos com vocês. Se você não recebeu o e-mail, que eu vi que está com alguma dificuldade de chegar o e-mail, por favor, me escreva no WhatsApp, tá bom? É, e é isso, pessoal. Um abraço, muito obrigado, Obrigado, Fernando. Acho pessoal. que Eu que foi agradeço vocês aí. muito bom. E amanhã a gente está junto para mais um dia, tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada. Deus abençoe. Amém.